vamos falar um pouco de família. A igreja é constituída por famílias, certo? A igreja, se não houvesse famílias, não. Tem que haver, e uma família é constituída pelo pai, pela mãe e pelos filhos, certo? E nós vamos, e vocês sabem que nas famílias nem tudo corre como nós queremos, né? Sobretudo entre os irmãos. Ou vocês, por exemplo, nós temos os pais, os filhos, os irmãos, e às vezes há 2, 3 irmãos, 4 irmãos, e quanto mais filhos houver, mais irmãos houver, mais brigas há, mais desentendimentos há, certo? Ou, não sei, ou nas vossas famílias é tudo, é que lá em casa, e depois são cada um com a sua personalidade. E hoje vamos falar um bocadinho sobre a rivalidade, ou seja, dos irmãos. E o relacionamento que nós temos com o nosso irmão pode mudar e muda muitas vezes o rumo da história. Vocês sabem? O relacionamento que nós temos hoje, que nós vamos ter amanhã, pode mudar e influenciar ou dividir a família ou juntar, vai depender muitas vezes, e o rumo da história vai ser traçado por causa do relacionamento que há entre os irmãos. E a Bíblia está cheia desses exemplos, desde o princípio. Qual foi a primeira história que nós vemos a rivalidade entre os irmãos? Nós vemos logo no Caim e Abel. Encontramos também na Bíblia também o Ismael e o Isaac, o Esaú e o Jacó, a Lia e a Raquel, o José e os seus irmãos, o Abimeleque, depois já vamos falar quem é o Abimeleque. Ou seja, todas essas histórias nós vemos rivalidades e que levou um ou mais irmãos a cometer uma atitude pecaminosa. Muitas vezes mal aconselhado, ou muitas vezes outras situações levaram-no a fazer isso. Por exemplo, na história de Caim e Abel, em Gênesis 3, nós vemos aqui que aconteceu uma rivalidade muito grande entre 2 irmãos. Toda a gente conhece as histórias da Bíblia. E nós vemos aqui o primeiro assassinato. Mas isto para ter acontecido não foi porque se davam bem, certo? Havia rivalidade entre eles. E nós vemos aqui que Caim se revolta contra Deus. E porquê é que ele se revolta contra Deus? Porquê? Porque a oferta dele foi rejeitada por Deus. Não foi aceita como a do seu irmão Abel. E o que é que Caim faz? Vocês, sobretudo quem tem filhos pequeninos, quando acontece, a culpa é do meu irmão, mas ele é que fez. Então, nós adultos fazemos a mesma coisa. Vocês acham que é só os pequeninos que fazem isso, mas nós adultos, às vezes ainda temos mais birras que às vezes que certos pequeninos. Às vezes somos piores que as crianças. E o Abel, pronto, ofereceu, né, fez aquilo na atitude dele, e o Caim não gostou da forma como Deus se agradou e descarregou o ódio para cima do irmão Caim, que até que o matou. E isso é muito fácil, nós descarregarmos a culpa no nosso irmão quando as coisas não correm bem na nossa vida. É muito fácil e nós fazemos muito isso. Há outra história que vocês todos conhecem, que é do Isaac e do Ismael. Vocês sabem que o Isaac era quem? Era filho, era herdeiro de Abraão, né? Mas antes de Isaac houve outro filho, que era Ismael, que era filho da escrava. E naquela altura, né, vocês sabem que a herança já estava prometida ao filho Isaac. Mas, por causa dessa herança, né, das promessas, começou a haver uma inimizade entre os irmãos. E depois houve também, e picavam-se um ao outro, né, porque o filho legítimo e aquele que iria herdar era Isaac e não Ismael. E isso provocou rejeição, né, por parte de Ismael, porque ele era o primeiro filho. Ele achava-se que ele é que tinha o direito. E nós muitas vezes agimos desta forma. E vocês sabem, por causa disso, desta rivalidade entre os irmãos,
Abraão teve que mandar embora, né? Antes que acontecesse alguma coisa mais grave, teve que mandar embora o filho, o Ismael, mais a mãe dele. E isto causou no coração de Ismael ainda mais contenda, ainda causou mais rejeição no coração dele. E até hoje nós sofremos isso. Esta atitude, estas consequências, nós sofremos até hoje com os dois povos, que vocês sabem, né, a história, por causa da rivalidade entre estes dois irmãos. Há uma outra história que nós temos na Bíblia, que é... Peço desculpa, que eu estou um bocadinho constipado, que há dois irmãos gêmeos, que vocês conhecem muito bem também, que também fez uma divisão e provocou tragédias na família. Obrigada. Que é o Jacó. Jacó tinha um irmão gêmeo que era Esaú. Vocês sabem desta história, em Gênesis 27. E Jacó era assim um irmão assim muito, pronto, muito trapaceiro, era assim muito mentiroso também. E ele roubou, e nesta história nós sabemos que ele roubou a bênção do seu irmão. A Rebeca, que era a mãe destes dois meninos na altura, eles achavam injusto, ou seja, o Esaú era o filho mais velho, né? Ele nasceu primeiro, uns minutos antes, ou seja, ele era, mais uma vez, o filho legítimo, o filho que receberia a bênção do pai. E antes de morrer, o pai tinha que abençoar o filho, né? E transmitir a bênção. E a Rebeca arquitetou um plano, juntamente com o Jacó, né? Para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú. Jacó, ou seja, Deus já tinha traçado um plano, apesar de Esaú não ser aquele filho, se calhar que fazia as coisas corretas, não, mas a Rebeca quis fazer antes alterar o plano de Deus para a vida de Jacó e de Esaú, e só deu mal, porque Jacó, eles aproveitaram-se da fraqueza do estado do Esaú, aproveitaram-se do mal-estar do Esaú para ocupar o lugar dele. E como ele estava fraco, né, espiritualmente, emocionalmente, e Esaú deixou-se levar e caiu na armadilha deles. E por causa disso, houve sofrimento durante muitos anos. Tanto que Jacó teve que fugir, inclusivamente, de casa. E por isso foi separado da sua mãe. Nunca mais viu a sua mãe. Vocês estão a ver, ou seja, ela, por causa deste plano, ela dividiu dois irmãos. Pronto, porque um irmão, pronto, não era aquilo que ela sonhava, que ela idealizou, que ela planejou, e ela decidiu fazer o plano, ou seja, ela decidiu fazer o que Deus normalmente é que tem que fazer na nossa vida, porque Ele já sabe o que vai acontecer, Ele já tem o plano para cada pessoa, porque cada irmão tem a sua personalidade, né? E por causa disso ficou dividido uma casa. O seu irmão tentou matá-lo e foi enganado várias vezes, inclusive pelo seu tio, o Jacó. Nós vemos aqui que por causa desta rivalidade, Esaú também foi fundada uma nação inimiga de Israel, que ainda hoje, e que viveu exilado por décadas. E isto tudo, eu estou a falar destas histórias, mas isto tudo acontece nos nossos dias hoje, ainda. Dentro da igreja, vou dar, por exemplo, um exemplo. Se o nosso irmão, por exemplo, ocupar um lugar que tu achas que ele não merece, né? Por exemplo, alguém que tem um cargo na igreja e que ele desperdiça a bênção do Pai. Muitas vezes, às vezes, não respeita, né? E às vezes aquele irmão, numa família há sempre aqueles irmãos mais certinhos e aqueles irmãos mais trapaceiros. E às vezes os irmãos, eu lá em casa, pronto,
tenho um bocado disso. Aquele irmão gosta das regras, de fazer tudo certinho. E há aquele irmão que é desorganizado, não quer saber, vem atrasado ao culto, falha a oração. Não, aquele irmão que não quer saber. Mas não quer dizer que ele não tenha um bom coração. Só que é assim desleixado, não quer saber, leva as coisas de... E às vezes nós temos a tendência de julgar o nosso irmão porque ele não é certinho, não cumpre as regras, não põe a máscara certinho, põe mais... E nós temos a certeza, a tendência de julgar o nosso irmão. Ele não tinha que estar a ocupar aqui. Eu que sou tão certinho, sou tão fiel ao pastor, faço tudo o que ele manda, chego às 9:01 em ponto na igreja, e eu não recebo aquele elogio. E o meu irmão, que só faz trapaceiro, chega más horas à igreja, parece que devia descer de nível, ou seja, devia de ser afastado, disciplinado. Nós temos logo a tendência de julgar o nosso irmão, havia de ser condenado. Mas só que, vocês sabem, Deus não olha para nós assim. Ele não olha como um irmão. Deus olha para nós como um pai. Porque se ele olhasse para nós como olhamos para o nosso irmão, estávamos todos condenados. Porque nós vamos sempre olhar para os defeitos do nosso irmão. E Deus olha, e vocês sabem, há um filme que eu vi de uma história verídica há tempos na televisão, e que é baseado em factos verídicos. Houve um pai que perdeu ele tinha 2 filhos, e ele perdeu um dos filhos, que ele foi acampar e distraiu-se, e houve o filho foi raptado e depois foi assassinado de forma brutal, de forma mesmo cruel. E este homem, ele assistia na igreja. Ele não era aquele crente fervoroso, mas a mulher dele era aquela crente muito fiel, dava o dízimo, e era uma família exemplar. E ele revoltou-se contra Deus, porque ele não entendia. Então, mas a mulher é tão certinha, na nossa família, vamos sempre à igreja, como é que nos aconteceu uma coisa dessa? E ele revoltou-se contra Deus e afastou-se um bocado da igreja, porque não aceitava a maldade que tinha vindo à vida dele. E num dia ele sonhou, e teve teve um sonho. E nesse sonho, Deus lhe mostrou a vida dos 2 filhos. Ele viu a vida toda do que os filhos faziam diariamente. E ele disse assim: um dos teus filhos vai para o inferno. Por causa disto, por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa de tudo o que ele anda a fazer. E o homem, indignado com Deus, como é que pode ser? Nem pensar, o meu filho não pode ir para o inferno. Leva-me antes a mim, mas salva o meu filho. Não deixe o meu filho ir para o inferno. E depois Deus mostrou-lhe: então, mas o teu filho anda a fazer as asneiras? Então tu queres que eu seja condescendente com o teu filho que está a errar, que faz as asneiras, que não é obediente, que só desacata as autoridades lá fora, e não queres que eu perdoe também a pessoa que fez a maldade para o teu filho? Eu amo tanto o teu filho como eu amo aquela pessoa que fez a maldade ao teu filho. Então, e Deus fez isso por nós. Nós não merecíamos. Ele morreu, mas nós não merecíamos ser salvos. Então, e Deus mostrou-lhe, através disso, que realmente nós não tínhamos direito a isso. Então, por isso, e por causa desse amor, Deus dá sempre oportunidade. Ele está sempre à espera que nós sejamos restaurados e que nós nos emendemos dos nossos erros. E sempre a dar-nos oportunidades. Os irmãos não. Os irmãos têm a tendência a não dar oportunidades. Pecaste, fizeste mal, estás condenado. Nós vimos também numa história na Bíblia, entre Lia e Raquel, não sei se vocês conhecem, que eram 2 irmãs, eram 2 esposas de Jacó. E também houve rivalidades entre estas 2 irmãs. Porquê? Porque uma era mais amada, né? Jacó amava mais a Raquel,
do que a Lia, e isto provocou rejeição por parte de Lia. E ela acabou por passar esta rejeição que ela sentiu para os filhos. Ou seja, nós acabamos por fazer uma bola, isto depois é uma bola de neve. Há uma história também na Bíblia que vocês todos conhecem, que é de José. Toda a gente conhece a história de José e seus irmãos. Vocês veem o percurso, sabem? O percurso de José desde o princípio até ao fim. Vocês viram, para quem conhece bem a história, José era um filho muito amado. Mas ele tinha 11 irmãos. Na altura eram 10 irmãos, né? Porque depois ainda houve outro irmão mais novo que nasceu a seguir a ele, mas havia 10 irmãos que não gostavam nada de José. Nada de José. Porque ele era aquele menino bonitinho que levava as más notícias para o pai das asneiras que os irmãos faziam. Era aquele irmão queixinhas, pronto, que fazia. Que ainda por cima sonhava coisas, ainda ia contar os sonhos aos irmãos. Ou seja, ele provocava sem intenção, provocava aos irmãos, que levou os irmãos ao ódio dele, tanto que o quiseram matar. Mas depois um dos irmãos, com remorsos, né, não deixaram que o matassem e preferiu que fosse vendido. E por aí além, depois, vocês sabem, depois foi vendido, que até passou a ser escravo na casa de Potifar e sofreu muito, foi separado da casa dos irmãos, da casa do pai, da pessoa que ele amava. Ele foi separado. Porquê? Porque os irmãos não compreenderam, não julgaram, não aceitaram, por causa dele ser amado, não aceitaram a forma dele ser, não aceitaram. E quiseram eliminá-lo da vida deles. E muitas vezes queremos eliminar certos irmãos da nossa vida, mas os irmãos é mesmo assim, cada um tem a sua personalidade. E cada irmão tem uma função, e Deus tem um plano na vida de cada um. E por causa dessa situação, o pai, né, sofreu muito com a separação do filho. Mas mesmo assim, com essa desgraça toda, há histórias que não tiveram um final infeliz. Mesmo assim, Deus cuidou deste filho, deste irmão. Este irmão não foi abandonado, Deus cuidou dele, porque ele perdoou, no fim, perdoou os seus irmãos e acabou por matar a fome à própria família. Depois a família depois juntou-se no fim, ou seja, foi uma história que acabou bem, né? Mas houve muito sofrimento, houve muita lágrima, houve muita desgraça. E tudo porquê? Por causa da tal rivalidade, por causa de inveja, de ciúmes. Há uma história na Bíblia também que nos fala, vocês todos conhecem a história de Gedeão, os 300. Gedeão teve muitas mulheres e também teve muitos filhos. Eles eram uns 70 e tal filhos, não sei bem quantos filhos é que eram. Mas houve um filho que era filho de uma escrava. E este filho, também por causa da rivalidade entre os irmãos e por causa do sentimento que ele ganhou contra os irmãos, né, porque era filho da escrava, ou seja, não havia... A Bíblia não nos fala os detalhes e não nos fala dos sentimentos, mas para ele ter matado os 70 irmãos, né, porque ele quis ocupar uma posição que ele não tinha. Como ele sentia-se rejeitado, né, na família, ele quis ser rei de Siquém e acabou para poder ocupar esse cargo, ele teve que tirar os irmãos do caminho e acabou por, na ajuda de outros irmãos de outras pessoas malvadas, acabou por usurpar e foi proclamado rei de Siquém. E nós vemos na Bíblia histórias do Novo Testamento, em toda a Bíblia, nós vemos esta rivalidade entre irmãos. Nós vemos também no Novo Testamento uma história, uma parábola que vocês todos sabem,
E é uma história que nos conta muito também o que acontece entre os irmãos por causa de sentimentos errados. O filho pródigo, vocês todos conhecem esta história também. Nós vemos aqui o egoísmo aqui do irmão mais velho. Vocês sabem que o filho pródigo, o irmão mais velho, ele viu o irmão mais novo a desperdiçar a herança toda do pai. É injusto, é mau, é chato, né? Porque o filho o mais velho esteve em casa sempre a acompanhar o pai. E viu o filho a pedir, o seu irmão mais novo a pedir a herança do pai e foi gastar tudo. Para ele, o irmão mais novo ficou condenado naquela hora. Ele esqueceu o irmão, acabou. A história dele para ele tinha acabado, mas para o pai não. No coração do pai, não tinha acabado a história do irmão mais novo. Para o pai, havia a esperança que um dia ele poderia ser restaurado. No coração do pai, havia o sentimento, um dia ele pode voltar. Não havia o sentimento de julgar, não havia o sentimento de condenação. Mas para o irmão mais velho, acabou. Ele esqueceu o assunto ali. Mas o problema é que o irmão mais novo voltou e arrependeu-se. Então aí é que a coisa ficou ainda grave, mais grave. Porquê? Porque o irmão, então mas quer dizer, este meu irmão gasta tudo, destrói tudo, faz as asneiras que quer e agora volta e é recebido como se fosse um rei? E eu aqui a aturar e a fazer tudo o que o meu pai manda, a cuidar das coisas, nunca gastei nada em vão, né? Sempre aqui a ajudar o meu pai e sou tratado, e ele é tratado como se fosse o rei. Ou seja, não havia lugar para arrependimento, para ele não havia lugar para a aceitação do filho, do irmão mais novo. E a gente começa a pensar, mas será que ele estava com o pai por interesses? Porque, então ele estava ali com o pai por quê? Às vezes, será que nós estamos na igreja porque, o que é que nos motiva a estar na igreja? É para ver quais são os irmãos que estão a falhar? O que é que nos motiva a estar com o nosso pai? O que é que nos motiva a seguir Deus? Nós vemos nestas histórias todos sentimentos que provocaram estas rivalidades. E o rumo da história de muitos irmãos foi mudado por causa disso. Na Bíblia, nós vemos que não está escrito é natural o pai amar o seu filho, né? Tanto na Bíblia nem vemos pai, suportai os vossos filhos, não. Na Bíblia nós vemos, irmãos, suportai-vos uns aos outros, porque ele sabe a dificuldade e a rivalidade que acontece muitas vezes entre os irmãos. Por isso é que Deus já está escrito na Bíblia para nós nos suportarmos em amor, por causa das diferenças que há entre nós. E às vezes é difícil encaixar por exemplo, encaixar o irmão que é muito extrovertido com o irmão que é difícil. Porquê? Porque dá conflitos. Mas cabe a cada um de nós lutar contra isso, lutar contra o desejo do mal. Em Salmos 133, 1, nós vemos aqui que o amor fraternal é usado como exemplo de como nós, como irmãos, nos devemos tratar uns aos outros. Se pudesse abrir Salmos 103, 1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A solução não é julgá-lo e tirar o irmão da igreja, aquele que se porta mal, aquele que não tem direito. Não é a solução separá-lo, tirá-lo, porque essa não é a solução. A solução é superarmos essas diferenças, essas rivalidades. Porque vocês sabem que a personalidade do irmão vai encaixar com a personalidade do outro irmão. Porque os defeitos que um irmão tem, o outro vai superar aqueles defeitos. Porque o outro não tem isso. Ou seja, na igreja vai tudo encaixar, vai ser
todos juntos vamos fazer um corpo perfeito, certo? E a família é mesmo assim. Pronto, aquele irmão pode ter jeito para anunciar a palavra e o outro não. Mas ele tem qualidades. Aquele irmão que tu achas que é todo desajeitado, que não presta para certas coisas, ele tem qualidades para outras coisas. Só que muitas vezes ele não desenvolve o talento dele, né? E se calhar às vezes também nós não deixamos que ele desenvolva. Porque com as nossas palavras agressivas, às vezes, com a nossa forma de tratar o nosso irmão. Outra coisa, nós na sociedade temos a tendência de também de colocar um título, né? Aquele irmão na sociedade, coitadinho, não tem um título porque não é doutor, ou porque não tem aquele trabalho todo XPTO, não tem um trabalho digno. Há uma história na Bíblia que era do David, vocês lembram-se do David do Golias? Vocês sabem qual era a profissão do Davidzinho? Ele era pastorzinho de ovelhas. E qual era a profissão dos irmãos? Eram guerreiros, né? Eles trabalhavam junto perto do rei, trabalhavam no exército. Era uma profissão digna, era algo de bom, de se ver. E o Davidzinho, coitadinho, era pastorzinho, trabalhava lá no SUS, lá ao pé das ovelhinhas. Ou seja, ele era desvalorizado. Mas vocês acham, ele não se deixou desvalorizar pelas palavras dos irmãos. Quando ele viu o Golias, lá o filisteu, a querer ameaçar lá os israelitas, ele era todo valente. E os irmãos tinham aquele título, se achavam-se muito importantes por trabalhar lá no exército como guerreiros, não tiveram a ousadia que Davi teve. E aquele irmãozinho, que eles diziam que ele era um gabarolas, diziam que ele era um curioso, que ele era um chato, mas o que é que tu estás aqui a fazer? E tratavam-no tipo abaixo de cão, como a gente diz hoje. E achavam-no, pronto, coitadinho, nem corpo tem, nem para aguentar uma armadura. Mas olha, ele teve muito mais coragem do que os próprios irmãos, porque ele venceu uma guerra que não era a dele. Então nós não podemos valorizar aquele irmão que achamos, coitadinho, não faz nada na igreja, só limpa, só arrecada, só limpa as cadeiras. A gente, não tem uma profissão, não, pronto, ou é varredor, ou trabalha numa fábrica, e temos a tendência a desvalorizar aquele irmão. Mas ele tem qualidades, ele tem coisas boas. Nós é que não sabemos, mas Deus vê e Deus sabe. Nós sabemos que nem sempre é fácil vivemos de maneira que devemos, né? Por causa desta tal rivalidade. Porque o irmão vai sempre ter tendência a discutir, sempre. Nas famílias é sempre assim. Eu tenho uma irmã. E eu, quando éramos pequeninas, as duas, éramos gato e rato. Sempre fomos gato e rato. Ela era muito extrovertida, eu era muito introvertida. E era a ver quem é que fazia mais asneiras. Muitas asneiras. E a gente depois descobriu, mais tarde, unimos para fazer... Ou seja, que unindo-nos, as duas, ela com as qualidades, ela e eu com as... Nós conseguíamos fazer com que os nossos objetivos da maldade fossem sucedidos com sucesso. Neste caso foi mau, né? Porque nós unimos em força, né? Mas descobrimos que as duas juntas, se nos dessemos bem, conseguimos alcançar os nossos objetivos. Então começámos a fazer uma equipa dupla, ficámos inseparáveis, amigas inseparáveis. Jamais, porque descobrimos a vantagem da união. Naquele caso foi mau porque foi para a maldade. Mas se a gente utilizar essa união, se nós descobrirmos que as diferenças que temos podem provocar uma união, uma força entre nós na igreja, vocês não fazem ideia a força que vai dar na igreja. E então... Só temos de saber lidar com essas diferenças. Agora, não é fácil. Porque para nós
é impensável certas atitudes dos nossos irmãos. É verdade, não é fácil. Eu sou uma pessoa que gosta das coisas todas arrumadinhas, tudo certinho, a caneta naquele lugar, e o meu irmão já é todo desarrumado, já gosta de tudo. E eu não gosto, eu gosto de chegar numa secretária, por exemplo, eu estou num trabalho, eu gosto de ter tudo arrumadinho. Eu sei quem vai para a minha secretária. Eu descubro logo, porque eu sei a forma como eu ponho a caneta, eu sei a forma como eu ponho o rato, eu sei a forma como está o computador. E eu descubro logo quem se sentou na minha cadeira, por causa de eu gostar tudo arrumadinho. E eu descubro, e eu fico muito zangada quando vejo aquilo tudo desarrumado. Só que vale a pena eu agora ir para cima do meu irmão, para cima do meu colega de trabalho, e tu és um desarrumador, e tu és assim, Isso vai ajudar a resolver o problema. Não vai, porque ele não vai mudar por minha causa. Ele é assim. Ele pode tentar melhorar alguma coisa, mas ele não vai conseguir mudar. Ele não vai, a forma dele, a personalidade dele é aquela. O nosso caráter pode ser moldado, né? Nós podemos mudar, né, certos aspectos, mas a nossa personalidade está lá. E nós não conseguimos mudar assim. Então, a melhor forma é unir as nossas diferenças. E aquilo que tu és bom, junta-te àquele que é mau. Então, juntos, vai dar algo de um trabalho fenomenal. Então, algumas histórias tiveram um final feliz, como já vimos, mas há histórias que tiveram um final muito infeliz, como aquela de Abimeleque. Ele acabou por ser morto, ele acabou por morrer. Porquê? Por causa da rivalidade entre irmãos. Há irmãos que não têm a força de se levantar novamente. Há irmãos como tipo Davi, conseguiu ultrapassar. Não se deixou vencer pelas palavras dos irmãos. Mas há irmãos que não têm essa força, são fraquinhos. O Esaú não aguentou aquilo. E provocou, e levou muitos anos para voltar a restaurar a ligação com o irmão. E nós podemos estar a dividir, às vezes, a igreja, porque afastamos irmãos que nós afastamos da nossa vida. Então não vamos afastar aquele irmão que nós achamos que não é digno de estar, porque ele é digno. Porque Deus ama igual forma. Ele ama da mesma forma que Ele ama a mim, Ele ama a ti e ama o outro igual. E Ele vai dar sempre oportunidade para aquele irmão que faz as neiras, aquele irmão que erra. Se ele erra 70 vezes, Deus vai dar 70 oportunidades para ele se restaurar. E é assim que Deus olha para esse teu irmão. Por isso, se tu és certinho, se tu oras, se tu és aquele irmão que ora muito. Eu não sou uma irmã que me ora muito. Eu tenho muito poucas palavras para dizer a Deus. Não consigo fazer. Mas se calhar tu que se oras muito, se tu és um irmão que muito. Amém. Isso é excelente. Mas não julgues o coração do teu irmão se ele não faz isso. Porque tu não sabes o que lá vai dentro. Não é porque ele reage de uma forma contrária que ele não tenha um coração segundo Deus. Ele pode ter um coração de ouro e tu não sabes disso. Porque só Deus sabe como é que ele é por dentro. Só Deus sabe a forma e o futuro. Só Deus sabe o dia do amanhã. Tu não sabes. E uma coisa tu sabes é o presente. O que tu fazes agora. E o que tu fizeres agora pode mudar o rumo da vida do teu irmão. Então não vamos mudar, não vamos afastar e não vamos espantar o nosso irmão. Vamos aceitá-lo como ele é. Cheio de defeitos, refilão, se desobedece ao pastor. Não te preocupes, o pastor é que vai tratar com ele. E Deus. Não vais tu fazer nada. Deixa o pastor tratar dele. Não fez na hora, deixa. Aquele jovem, então entre os jovens a gente vê muito isso também. Há aqueles jovens muito certinhos, aqueles jovens só fazem as neiras.
Deixa-os fazer asneiras aqui na igreja. Porque enquanto eles fizerem asneiras na igreja, o pastor pode ajudá-los. Agora, se eles fizerem asneiras lá fora, já não há oportunidades para os ajudar. Mas enquanto eles estiverem aqui dentro, há alguma coisa a adentrar na orelhinha deles. Vá mais eles errarem à nossa frente, diante de nós. Deixa-os errar. Se eles estão ao telemóvel, se eles não fazem bem isto, são repreendidos. São repreendidos 500 vezes. Não faz mal. Mas um dia eles vão aprender. Eu também fui dura de roer, ainda sou hoje dura de roer, sou teimosa. Às vezes sou rebelde com certas coisas. Às vezes também não me encaixa, ainda hoje. Então a gente não pode exigir. Não vamos exigir. Não vamos julgar. Vamos olhar como Deus olha para o nosso irmão. Vamos amar como o amor de um pai e não como o amor de irmão, porque o amor de irmão é muito conflituoso, é muito instável. Então, se olharmos dessa forma, se fizermos dessa forma, a igreja vai ser mais forte do que nunca. E as famílias não vão ser divididas e o reino de Deus vai crescer. Amém?